José Kleber Tenório Magalhães, até aqui o Sul, por mim. E nós queremos aparar e pitoquear esta cola para esse caso chegar a um bom termo. Doutor Paulo. Racionalmente, esse caso não será resolvido. Esse caso será resolvido racionalmente. Esganadura não houve. Esganadura é ficção. Doutor Paulo, deixa eu só entender uma coisa. Peraí só um instantinho. Eu vou lhe tratar com respeito. Eu gostaria de fazer algumas perguntas. O doutor Sembranelli, ele é a pessoa que foi indicada para fazer... ele é o promotor do caso, certo? Perfeito. Então, é o trabalho dele. No caso, qual é o seu trabalho se envolvendo com essa questão? Meu trabalho está concluído nessa primeira edição e vai ser melhorado, vai ser melhor mostrado na segunda edição do livro que você acabou de mostrar. Ok, mas, como eu falei, o doutor Sembranelli, que o senhor está, de repente, cogitando os motivos dele, que eu falei que o motivo dele é que ele está trabalhando, ele é o promotor do caso. Sim, e aí você falou que você está observando. O que o senhor ganha em observar, discutir e criar uma tese? No caso, Sembranelli, trabalho. No seu caso, o senhor é até médico, o senhor falou, clínico geral. Eu só queria entender o motivo, a motivação real. Olha, tem uma coisa chamada altruísmo, que as pessoas estão esquecendo que existe ainda. Ainda existem pessoas altruístas. Além do que, Luciano, a medicina é como uma musa, né? Que a gente gosta de descobri-la por inteiro, compreende? A medicina é fascinante. E fascinante nesses casos também. Então, o que move as pessoas, às vezes, não é compreensível pelas outras que não têm os mesmos sentimentos. Doutor Paulo, e mais uma pergunta, desculpa, que eu acho que o doutor Tardelli não soube se explicar, é que realmente, aí eu lhe pergunto de uma forma educada, o senhor disse no começo da nossa entrevista que o senhor não conhecia o doutor... Sanguinetti. O Jorge Sanguinetti, eu me lembro o nome dele. E depois, o senhor afirmou, um pouquinho depois, em algumas frases depois, que o senhor teria sido convidado para que o senhor, de alguma forma, acoplasse, juntasse, adicionasse a essa defesa. Exatamente. Eu não conheci o doutor Sanguinetti, não. Nós nos conhecemos por telefone, inicialmente, e-mails. Eu acabei conhecendo ele pessoalmente dentro do apartamento que aconteceu a tragédia, no edifício London. E depois seguimos conversando por telefone e por e-mail várias vezes. Ok. E mais uma perguntinha aí, depois o senhor pode falar. Aqui, ó, eu queria realmente entender, o senhor tem filhos? Tem 2 filhos. Pequenos, não? Não são pequenos. São grandes. O senhor tinha rede na sua casa? Não tinha, porque eu morava numa casa baixa, agora que eu moro num apartamento alto, mas meus filhos são grandes. Ok, o senhor sabe que essas redes, aliás, quem tem animais, tipo gato, que não pode pular, tem esse tipo de rede. E criança também, obviamente, qualquer tipo de... É uma rede extremamente eficaz. Ela aqui não está tão esticada, mas é uma coisa que ele aguenta um bom peso, 100 quilos, a pessoa pode pular, a gente... Veja bem, extremamente eficaz, bom peso. Não significa nada isso, Luciano, me perdoa. Não. São subjetividades que não cabem no caso. A minha tese é baseada em objetividades, em sinais. A minha tese não independe da conversa das pessoas, a minha tese é baseada em sinais, como diz, sinais físicos, sinais deixados lá, no sangue, nas marcas, enfim, e muitas outras coisas que ficaram lá. E o sangue? Não me interessa, é por isso que eu até nem quis ouvir o casal, nada que eles me dissessem importaria, nada influiria na tese, percebe, Luciano? Entendi. Então, essas subjetividades todas nós temos que deixar de lado e partir para as objetividades. Eu, o doutor Sanguinetti, o doutor Tenório, doutor José Kleber Tenório Magalhães, doutor Sanguinetti, doutor Paulo Papandreou estão dizendo que esganadura não aconteceu. A esganadura é ficção. São 3 médicos experientes, médicos antigos experientes, afirmando isso peremptoriamente. Isso merece respeito, Luciano. Mas e os legistas que trabalharam no caso? Como? Os legistas que trabalharam no caso, eles então estariam errados? Eu estou dizendo, sabe o quê? O que eu tenho defendido é que ninguém nessa história, e os legistas são ótimas pessoas, certamente excelentes profissionais, sem dúvida que deram o melhor de si, não há dúvida disso. Eu tenho dito o seguinte, ninguém nessa história toda aí agiu de má fé, não. Isso é uma história extremamente complexa e é por isso que exige todo esse espaço midiático, continua exigindo
e vai exigir mais ainda, até que se chegue a uma conclusão lógica do que aconteceu. Então eu não critico nenhum trabalho de ninguém. Quando eu falei do promotor aqui, do promotor Sembranelli, eu só falei, tem que ficar bem entendido, porque durante duas oportunidades no G1, e o G1 é uma espécie assim de pautador da comunicação nacional, ele citou o meu nome, dizendo G1 é o site da outra emissora, certo? Cabeça. E é por isso que eu disse, a tese dele tem sobra de elementos, tem rabo, tem cola, e nós temos que aparar essa cola. Estou sendo claro, né, Luciana? É isso que nós estamos tentando fazer. 3 médicos, eu, o doutor Sanguinetti e o doutor José Kleber, merecemos respeito. São 3 a 3. Todo mundo merece respeito, inclusive a mãe da criança. Todo mundo merece respeito, inclusive a mãe da criança que faleceu. E a criança que faleceu, todo mundo merece. O maior respeito. Eu acho que o brasileiro merece respeito. Eu acho que, antes de mais nada, a gente não pode esquecer que morreu uma pessoa, uma menina que nunca vai casar, uma mãe que, nesse caso, não vai ser avó. A gente não pode absolutamente esquecer disso nunca. O senhor não pensou Luciana, um pouco nisso quando o senhor escreveu esse livro? Você me convidou ontem para o seu programa e eu não pude comparecer. E eu te mandei um e-mail, né, explicando os motivos, inclusive fazendo considerações a esse respeito. Ok. Eu gostaria até que você lesse esse e-mail para a população nacional entender qual é que é a posição que eu defendo nesse caso. Por favor, faça isso. Ok. Pode ser elucidativo. Como eu repito, aqui, eu vou nós ler. não podemos olhar esse caso muito de perto, olhar para questões pontuais. Nós temos que olhar ele de uma forma hologramática, de uma forma mais ampla. E aí nós começaremos, então, a imaginar. Ok, doutor Começaremos Paulo. a imaginar que essa tese realmente que eu estou trazendo pode ter acontecido. Senão eu não estaria conversando com o Super Pop, eu não estaria Muito obrigada, viu? Um livro, nada disso, tá bom? Antes de mais nada, eu acredito na sua liberdade de expressão e você só fez isso, realmente escreveu um livro que é uma liberdade de todos. Luciana, veja bem, deixa eu só complementar. Eu, para escrever esse livro, quando escrevi esse livro, eu não caluniei ninguém. Não, tudo bem. Eu não injuriei ninguém. É o seu ponto de vista. Eu não difamei ninguém e eu não menti. Eu só exerci liberdade de expressão. Apenas isso. Ok. Então isso tem que ser bem visto, né? Ok, muito obrigada, tá, doutor Paulo? Tá bom. Obrigada, viu? Eu vou ler seu e-mail daqui a pouquinho, tá aqui na minha mão. Muito obrigada. Boa noite a todos. Muito obrigada. Realmente, para vocês telespectadores é muito difícil, porque a gente está tratando de uma mãe, a gente está tratando de uma criança que veio a falecer. E também tem o direito do médico de escrever o livro que ele quiser escrever. A liberdade de expressão é de todos, até que a mãe se sinta no dever de entrar com alguma coisa contra ele, mas isso não cabe a nós. E nem cabe a nós julgarmos o que ainda não foi julgado. Mas, como os fatos foram tão publicados, mostrados, a gente tem que questionar, a gente acaba questionando realmente. Então, eu estou aqui com a cartinha dele, dizendo, só para terminar, que ninguém realmente duvida que ele dá os parabéns ao Super Pop, ela diz que assiste o Super Pop e que também vê que eu fiquei muito triste com o caso da Isabela. Você até chorou, mas eu observei a expressão do seu rosto. Seres humanos não conseguem nem em sonho fazer aquela coisa dantesca, é o que ele diz. Que estão acusando o casal não só de assassinato. Estão dizendo que Alexandre Nardoni e Ana Carolina não estavam satisfeitos apenas em matar, queriam mais. No caso, garantem que no aconchego sagrado do recém-adquirido lar, deixavam mais do que a morte. Queriam ver a princesinha trucidada defenestrada. Basicamente, ele diz isso e defende a tese dele e diz que não pôde vir ao programa. Está aqui, doutor Paulo. Agora eu vou deixar que os meus convidados façam suas considerações. O grande problema em falar com o Paulo, ou debater essa ideia, é que justamente ele toca no assunto da rede ou outros detalhes. Quando você toca, ele diz, isso é um detalhe, não vamos por aí. Né? Então, fica uma coisa bastante confusa. Quer dizer, se ele diz que uma criança quase de 6 anos é capaz de treinar corte de tesoura na escola, etc., por que não considerar, não é, que seja difícil para uma criança também? Então, isso é isenção afetiva. Eu tenho que considerar também que é difícil para uma criança